Professora Andréia, me desculpa, mas eu vou ter que me apresentar um pouco, porque para mim está sendo uma honra. Eu falei que a professora Josiane me apresentou os trabalhos, a princípio seus, de carreira e gênero, então, para trabalhar com a carreira bancária, e a da Maria José Tonelli. Então, para mim é uma honra muito grande poder ouvir vocês, viu, professora? Estou muito honrada. Bem-vinda, imagina, honra minha aqui, honra nossa. Com certeza, honra nossa. Já falei para a Vocês Gislaine. são inspiração, vocês são um exemplo, assim, e é muito gostoso saber que existe pessoas assim, como vocês, professores, que dão aqueles insights, nos orientam, nos ajudam a pensar sobre o nosso trabalho, sabe? Muito obrigada. Imagina, a gente que agradece, né, Andréia? Muito. Tem 7 minutos ainda, eu fico um pouco nervosa, sabe? E eu? E eu? Que as pessoas entrem, enfim, vai dar certo. Vai. A Priscila está aqui. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Priscila? Tudo e vocês? Bom dia, Andréia, prazer. Tá muito clara aqui atrás, Maria José? Um pouquinho. Deixa eu fechar a janela, peraí. Tá, acho que vai ficar melhor. Eu não tenho muito o que fazer, Maria José. Não, mas Pode o teu ficar. não tá tanto. Tá. Eu acho que o da Priscila estava um pouco mais. Melhorou? Estamos esperando. Melhorou, Pri, melhorou. Eu não consigo pôr fundo no meu Zoom. O meu computador não aceita. O meu fica todo craquelado, fica aquela imagem meio esquisita. Até eu amanhã não a gente vai ter consigo. aquela gravação, eles pediram para colocar o fundo, eu nem sei, Maria José, se vai dar certo. Eu não tenho como pôr fundo. Eu já falei que não tenho como pôr fundo. Meu computador não aceita. Assim, ele diz, seu computador não tem a tela verde que permite incluir fundo. Eu consigo incluir fundo no Skype e no Microsoft Teams, mas no Zoom eu não consigo. Eu não sei por quê. Enfim, vamos esperar, né? Quando for 8h30, a gente começa. Eu imaginei falar um pouquinho, aí eu vou passar a palavra na ordem alfabética. Andréia, Josi, mas eu vou falar um pouquinho aqui dessa organização no começo também, tá bom? A Sara. Olá, Sara. Você está sem som, Sara? Bom dia, está sem som. Muito bom dia a todas e a todos. A todas, não sei. Todas, já. São todas. Aqui já é início da tarde, mas aí é bem cedo, eu sei. Aqui bom dia. Alqueta, que honra! Você aqui! Tudo bem? Tudo bem? Alqueta, não sei se você conhece Sara e Priscila. Bom, a Priscila com certeza. Sara, a Alqueta é a presidente da ANPAD, tá? Da Associação Nacional de Pós-Graduação. Muito bem. Prazer, muito gosto. A Sara é professora do ISEG, Universidade de Lisboa, e está aqui com a gente nesse painel. Fico muito feliz, tá? Que você venha muitas vezes. Eu também, de estar convosco.
Eu ia brincar, Maria José, que o nosso público era predominantemente feminino, que é um problema, mas o Vinícius quebrou aqui a minha fala, ele entrou bem na hora que eu falava assim, para variar, a gente vai falar de mulheres para mulheres, né? Quando a gente Não. precisa falar de Que mulheres ótimo. para os homens. Vinícius, obrigada aí por você estar participando. Pois é, Eu que senão agrade- eu vou falar mal de homem depois, né? Fico feliz. Sem dúvida, é uma conversa para todos. Acho que vai ser bem agradável. E fico feliz de estar quebrando esse tabu, de estar aqui na sessão, para ter um homem na sessão também. Ótimo. Noésia, eu estou vendo que você está aí também, Noésia. Você não apareceu, mas eu estou vendo seu nome. Eu estou dando mais 3 minutos, né, antes da gente começar. Para a gente começar em ponto. Obrigada, Vinícius. Obrigada ao pessoal que está entrando. A Josi está aí também. Oi, Josi. Olá, gente, bom dia. Bom dia. Olá, Tudo bom bem, dia. Josi? Que honra ter você aqui com a gente, Josi. Ei, Tá um pouco congelando a sua É. fala, Josi. vamos ver. Peraí. Tá, deixa eu só aqui só um pouquinho. Tá. Aí, melhorou? Muito! Ótimo! Que É. ótimo! Super obrigada, Josi. Que bom que você está aqui, porque quando corta, a gente fica assim, né, sem... Bom, O que está acontecendo, né? o que ela falou? O que ela falou? O que ela falou? E aí a gente, né, assim, não consegue... Bom, eu acho que, Josi, também só te apresentar, que eu acho que, não sei se você conhece a professora Priscila Miguel, que é uma professora que trabalha com essa temática na área de operações, então acho que, né, e a professora a Andréia, com certeza, você conhece, e a professora Sara Falcão, que é uma professora do ISEG da Universidade de Lisboa. Então, assim, só para a gente estar aqui mais ou menos apresentado. A gente conversou por e-mail, tá, pessoal? Mas não pessoalmente, assim, né? Nós não fizemos nenhuma reunião presencial. Então, assim, são 8h31, acho que eu poderia começar já, né? Assim, e para a gente poder ter o tempo exatamente assim para que todo mundo possa falar, que a gente também possa ter uma rodada de questões. Então, como é que a gente organizou esse painel, né? Assim, primeiro eu queria agradecer muitíssimo a Andréa Ultramari, a Josiane Oliveira, assim, a Priscila Miguel e a Sara Falcão Casaca por terem, né, assim, aceito a participação nesse painel, e que eu acho que é um painel bem interessante. Eu queria também agradecer a área de estudos organizacionais que aprovou, né, esse painel
né, para que a gente pudesse estar aqui. A gente submeteu, era um painel competitivo, então, assim, muito feliz que a gente pôde ter sido aprovado, né? E eu queria falar um pouquinho da organização, né? Assim, nós combinamos assim 10 a 15 minutos para cada participante, então eu vou começar falando, depois eu vou passar em ordem alfabética para a Andréia, depois para a Josi, depois da Priscila e depois para a Sara. Vai ser a ordem alfabética que eu acho que é a melhor. Aí depois a gente vai ter uma rodada de questões, a ideia é que eu faça uma questão para cada uma de vocês. Eu não sei ainda o que vai ser surpresa, vai depender daquilo que vocês falarem. Então, e aí depois a gente imaginou estar abrindo também uns 20 minutos para todo mundo que está aqui, para todos os participantes, né? E a gente vai ter ainda, né, eu acho que uma coisa bem importante no final, né, assim, que a gente combinou, Josiane e Andréia, que é um lançamento de um call especial da RAC, né, na revista de Administração Contemporânea da ANPAD, e que eu acho que vai ser muito bacana. A Josi vai, né, assim, puxar esse lançamento, eu acho que é uma coisa bem legal. Então, assim, acho que essa é a ideia desse começo de manhã, de hoje, né? Assim, super agradecer a participação de todo mundo que está aqui, né? Estou vendo a Cris, eu não vou nominar todo mundo, a gente foi, né? Assim, Cris, eu queria estar no teu painel ontem, não consegui, tá? Na tua apresentação, enfim, a gente não consegue fazer tudo que pode aqui, mas, assim, super bem-vindas e bem-vindos todos, né? Então, assim, bom dia a todos, todas, todos e todes, né, assim, bem-vindos, né, assim, bem-vindas, um prazer estar aqui com todos vocês. E eu queria fazer assim uma apresentação inicial, dizendo assim, o tema do ENAMPAD esse ano é de diversidade e de inclusão, né, assim, essa é a temática, né, assim, que norteou. Eu acho que é a primeira vez que a ANPAD está fazendo assim um evento temático, não é? E que eu achei muito bacana. E achei mais bacana ainda começar com esse tema, né? Então, assim, eu acho que tem tido aí várias atividades, várias conferências sobre esse tópico. E eu acho que ele é um tópico assim mais do que importante, né? Porque se trata assim de uma questão, eu entendo, de direitos humanos, né? Assim, se trata de uma questão que eu diria de justiça social, né? E se trata de uma questão também que eu acho que tem a ver com um debate contemporâneo, né, que é a questão do ESG, né, assim, do ambiente, sociedade e governança, né? Então, eu entendo que nós estamos diante de uma temática que é mais do que relevante, né? Se não fosse só pela questão de justiça, de direitos humanos, uma questão também que tem a ver com o que a gente poderia chamar de um ecossocialismo, a necessidade da gente cuidar do nosso planeta. Então, assim, eu gostaria de começar esse painel de uma maneira talvez não muito comum, painel sobre mulheres nas organizações e seus descontentes, lendo um trecho do livro da Bell Hooks. Se vocês me permitem, eu vou ler um trecho desse livro. Do livro, ela tem vários livros, mas eu vou estar lendo um trecho do livro Tudo sobre o Amor e Novas Perspectivas, né? E nesse livro, ela, na página de 29, eu passo a ler, abre aspas, na minha cozinha estão penduradas 4 fotografias de um grafite que eu vi pela primeira vez num canteiro de obras, anos atrás, enquanto caminhava para dar aula na Universidade de Yale. A frase, né, desse grafite era: a busca pelo amor continua, mesmo diante de todas as improbabilidades. E esse grafite, essa frase, estava pintada em cores vivas. Naquela época, recém-separada de um companheiro, depois de quase 15 anos juntos, eu frequentemente soterrada por um luto tão profundo que parecia um imenso mar de dor, que carregava meu coração e minha alma. Dominada pela sensação de ser arrastada para debaixo d'água, de me afogar, procurava constantemente âncoras que me mantivessem na superfície, que me puxassem em segurança de volta para Marte. E a frase nos tapumes de construção, junto com os desenhos infantis de animais não identificáveis, sempre animava meu espírito.
toda vez que eu passava pelo canteiro de obras, a afirmação da possibilidade do amor se espalhando pelo quarteirão me dava esperança. Então, assim, perdoem pela leitura desse longo trecho, mas por que eu fiquei absolutamente, absolutamente surpresa, absolutamente encantada quando eu comecei a ler esse livro da Bell Hooks, né? E o livro continuou a me surpreender em todos os capítulos, né? Assim, é uma coisa que provocou uma mudança na minha vida, esse livro. Acho que foi a primeira vez que eu li um texto que fosse tão amoroso, né? Um texto feminista que fosse tão amoroso. Eu fiquei assim absolutamente encantada, né? E eu fiquei pensando, né, por que começar com esse trecho, né, nesse livro, com essa autora, né? Porque eu acho que a gente está vivendo um momento difícil, né? Todos nós sabemos que nós temos um momento difícil no país, um momento difícil, acho que no contexto mundial também, né? Embora acho que a gente aqui esteja com um pouco mais de dificuldade, e eu acho que nesse momento, né, poder resgatar as esperanças é uma coisa essencial para que a gente possa sobreviver, né? Assim, eu acho que é alguma coisa que é fundamental nesse momento que a gente vive, né? Então, eu acho que nesse painel aqui, eu acho que a gente vai ter um debate sobre vários aspectos do feminismo, né? Eu acho que não existe um movimento feminista, eu acho que existem vários movimentos que se juntam, que ora se juntam, que ora se afastam, né? E eu gosto muito, né, assim, também de um texto da Nancy Fraser que chama Feminismo, Capitalismo e a Astúcia da História, que revela, eu acho que um pouco desses encontros e desencontros dos feminismos, né, ao longo desses últimos tempos, né? E eu acho que a Nancy Freire mostra um aspecto que eu particularmente concordo, né, assim, que de um lado houve de fato uma assimilação cultural das ideias feministas, essas ideias foram disseminadas, foram assimiladas de alguma forma culturalmente, né? Em diferentes países, em diferentes regiões, é claro que com algumas diferenças, mas foi incorporado, né? Eu acho que está incorporado no discurso, está incorporado culturalmente. Mas, por outro lado, né, assim, eu acho que esse movimento, né, de incorporação não incluiu transformações radicais, né? E eu gostaria só de destacar algumas, né? De um lado, eu acho que não houve uma mudança nas estruturas organizacionais, né? Eu escrevi um artigo em 1991 sobre a questão das mulheres executivas, falando que elas tinham entrado no mercado de trabalho, mas não tinham mudado a estrutura, a hierarquia, os modelos hierárquicos existentes, né, dentro das organizações. Eu não acho que houve uma transformação e uma valorização daquilo que a gente chama o trabalho do cuidado, né? A gente continuou dentro de uma valorização só do trabalho assalariado, é só isso que tem valor, e eu acho que, diante da pandemia, nós fomos todos e todos confrontados, né, com essa questão, né? Assim, como todos nós fomos jogados, né, para essa ideia assim, da importância do trabalho do cuidado, quer dizer, assim, o quanto que as mulheres... a pandemia mostrou isso assim, de uma maneira evidente, né? Então, assim, eu acho que quando nós estamos falando, né, assim, acho que de um lado tem um feminismo de justiça social, né, assim, que eu acho que é o que eu comecei falando aqui, e de outro lado a gente tem aqui o modelo econômico atual e nem sempre essas duas coisas convergem, né? Então, acho que essa é uma questão, né? E eu gostaria, assim, né, é uma fala breve, eu não quero tomar tanto tempo, mas para introduzir aqui o nosso debate, eu queria encerrar também assim falando de novo de uma frase da Bell Hooks, em Teoria Feminista, né? Da Margem ao Centro, é o livro. Ela diz: o movimento feminista continua sendo uma das frentes mais poderosas de luta por justiça social no mundo de hoje. E eu entendo que essa é uma questão que nos traz aqui para esse painel, não é assim, para que a gente possa abrir esse debate. Eu acho que
assim, a Andréia, a Josi, a Priscila e a Sara têm diferentes trajetórias nesses diferentes feminismos, e eu acho que é importante, né, que a gente possa conversar, né, assim, e colocá-los junto, né, assim, para que a gente possa se aproximar, para que a gente possa debater e para que a gente possa, de fato, num momento como esse, ter esperança, né? No amor, apesar de todas as improbabilidades. Né? Eu acho a frase assim, se ela tivesse escrito só isso, não precisava mais nada. Então é isso, assim, eu super agradeço a oportunidade de estar aqui e eu queria passar então a palavra para a Andréia, que vai comentar um pouco a questão de mulheres e migração, não é isso, Andréia? Então, por favor, a palavra está com você, eu vou controlar um pouquinho o tempo, qualquer coisa eu aviso. Então, bom dia a todos, boa tarde, Sara. Primeiro, vocês conseguem enxergar as lâminas? Sim? Então Sim. tá bem. Bem, Não, mas, então, mas não está em slideshow. Muito bem, como que eu faço isso? Embaixo, Então na deixa, barrinha de então baixo, na Mas é barrinha de baixo, Eu sempre me mais atrapalho. ainda, tem modo apresentação. Verso do Zoom, Andréa. É o Tem quarto tipo botão. um projetor aqui embaixo. É o quarto botãozinho. O problema é que Deixa, então. sempre eu vou deixar, sempre quando eu preciso eu me atrapalho, sempre. É uma coisa assim. Fica tranquila, Andréia, deixa assim mesmo e a gente vai para frente. Pode ser? Tá. Sim, vamos em frente. Me atrapalhei, tá. A gente usa outro na URGS, outra plataforma, então sempre quando eu chego no Zoom, eu não acho, desculpa. Agora vai assim. Bom, gente, então, muitíssimo obrigada, né? Eu me chamo Andréia, eu já passo para os agradecimentos. Eu me chamo Andréia, sou professora da Escola de Administração da URGS, sou também membro do Comitê da Área de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho, da ANPAD. Sou investigadora colaboradora dos sócios, do ISEG na Universidade de Lisboa, e membro fundadora de uma associação que chama Diáspora Sem Fronteiras, que faz atendimento de migrantes no Conselho de Cascais. Investigo os temas de migração internacional, relações de trabalho e carreira. Agradecimentos em especial, então, ao professor Sidney Rocha de Oliveira, ao professor João Peixoto, seguramente, né, na esteira, na lógica de que não nos constituímos sozinhos, né? Então, o professor João Peixoto é um grande parceiro dos sócios, né, e que me acolheu e me inseriu nos estudos de migração internacional, em especial de brasileiros em Portugal. Obviamente, a professora Marisa Tonelli pelo convite, e pela parceria também de trabalho, ao professor Duval Fernandes, que é um parceiro também, as colegas que têm me ajudado a pensar na questão de gênero e trabalho, a professora Aline Mendonça, Laura Scherer, Vanessa Amaral Prestes, a professora Sara Falcão Casaca, né, Priscila também, a Josiane de Oliveira, a qual a gente vem estabelecendo os trabalhos em conjunto no que respeita às colonialidades e colonialismos, e minhas orientandas no mestrado e doutorado é o Observatório Internacional de Carreira. O agradecimento ao grande colega, né, que partiu essa semana, na segunda-feira, o professor Sidney Rocha de Oliveira, qual foi um grande parceiro que me auxiliou fundador, junto comigo, do nosso grupo de pesquisa. Então, tenho medo do futuro e da solidão que minha porta bate. É uma estrofe, né, de uma música que, assim, como mulher, chegar no ambiente de trabalho, né, encontrar um parceiro em quem eu sempre me amparei. Bom, a agenda, então, aqui, a minha intenção é que agora, então, eu fale em termos de 12 minutos. A minha ideia é falar sobre os projetos dos artigos, alguns resultados, são 3 anos de coleta com mais de 70 mulheres,
e alguns projetos também para o futuro. Então, esse trabalho, né, assim, a minha intenção aqui é falar um pouco, né, assim, onde que esses resultados se alocam, né? Primeiro é um trabalho que eu venho desenvolvendo há um bom tempo, que chama Quarta Onda de Migrantes Brasileiras e Brasileiros em Portugal, que a gente começou, então, a interseccionar classe, gênero e redes. Aqui um trabalho Brazilian Women as Qualified Immigrants in Portugal, Inclusion by Stigma and Resistance, que é um trabalho junto com a professora Marisa Tonelli e a professora Sara também. Partir e Recomeçar, Imigração e Carreira de Brasileiras e Brasileiros na Irlanda. Impactos da Covid-19 nas relações de trabalho, esse é o mais recente, né, de imigrantes brasileiras em Portugal. Um outro trabalho que eu venho coletando também com as estafetas, entregadores, que se chama então Uberização do Trabalho em Contexto Europeu, Novos Olhares sobre o Universo Laboral. E ainda um que já terminou, porque foi um trabalho junto com o RIFO-Archi, de Portugal, de Lisboa, que chamava O Impacto da Pandemia da Covid-19 na Igualdade de Gênero em Lisboa. Bom, brevemente, o cenário, né? Então, nosso cenário que eu vou falar é a quarta e última onda de brasileiros em Portugal. A gente fala a última porque essa quarta onda ela terminou em março, né, de 2020. Essa quarta onda ela é basicamente feminina, né? Basicamente não, mas ela é em grande parte feminina, 52% de mulheres, segundo os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e também ela entra no rol, né, da crescente feminização dos fluxos migratórios, né? Seja por estilos de vida, e aí, né, vai ser elite que vai conseguir atualmente elite, ou, né, ou mesmo uma classe média alta que vai conseguir desfrutar, mas em linhas gerais, né, há muitas brasileiras no exterior por um alto exílio, em busca de trabalho precarizado, de estudos e também né, muitas refugiadas, não só brasileiras não, mas de outras nacionalidades. E os dados do CEF em 2019 referem que entre 2009 e 2019 o percentual de mulheres estrangeiras, não só brasileiras, residentes em Portugal, então cresceu 34%. Né? Muito em função também do mercado de trabalho, né? Na restauração, em trabalhos que são tidos predominantemente como lugar de mulheres. Eu vou apresentar alguns resultados aqui que estão em desenvolvimento para levantar um questionamento, né? Assim, essas mulheres, elas contam com redes de acolhimento, né? Assim, em especial das famílias, tá? E muito pouco ainda das instituições, né? Em especial na cidade de Lisboa. Né? Assim, então, quase colocar aqui que, institucionalizar uma rede de acolhimento é muito importante nesse momento. E a gente observou também um lugar muito importante das anti-redes, né, que é associado muito à classe anti-redes, que é uma elite brasileira em Portugal, que goza de alguns privilégios que já tinha no Brasil, como, por exemplo, acesso, né, e recursos que a ralé ou as batalhadoras não têm acesso. Então, a anti-rede, em especial, ela vai se dar muito na rede de advogadas, né, e advogados, que são os primeiros a chegar em Portugal, e então os próximos a receber, as próximas brasileiras, e que vão ter recursos, né, financeiros, monetários, para pagar, considerando que as brasileiras mais precarizadas não vão ter esse acesso. Então, a elite, né, ela vai ter uma facilidade de inserção profissional e afetiva, que vão ser brancas, que têm geralmente cidadania europeia, vão ter acesso a psicólogas, advogadas, né, considerando que há um outro grupo precarizado de mulheres que não tem. Há uma questão grave também, né, muito na discussão que eu venho tendo com a Josi, que é a discussão sobre direito à cidade. Então, há uma dificuldade muito grande dessas mulheres na regularização, a encontrar trabalho, vacina, moradia e equivalência do diploma universitário. Há uma discriminação e preconceito quando negociam imóveis, em especial por serem mulheres,
muito em volta do estigma, né, do corpo colônia, que vai estar muito associada, né, ao mercado da festa, ao mercado da erotização, do corpo, em que há um grande medo, né, de senhorios, de que, associado ao estigma, as mulheres cheguem em Portugal para a prostituição. Isso assim, né, assim, de relatos, eu estou falando a partir de muitos relatos, né, porque a minha coleta não se deu em todo esse momento só com entrevistas, mas em muitas, na Casa do Brasil de Lisboa, né, onde eu pude participar muito tempo, assim, escutando muito dessas mulheres, e né, e o dano à saúde mental de não ter acesso, né, à moradia, que é regularização em moradia, que é o básico para viver. Discriminação e preconceito, então, qualificadas na origem, né, e desqualificadas no destino, também a gente percebeu. As violências parecem ser agravadas pela nacionalidade, então, barreiras simbólicas e reais. Assim, teve um artigo que eu escrevi junto com uma orientanda, né, onde a gente coloca, assim, né, muito as barreiras simbólicas muito associadas, por vezes, a falas, né, a xenofobia e algumas barreiras reais também, como, por exemplo, né, acesso à cidade, no que diz respeito a elementos reais, né, regularização, como foi mencionado anteriormente, uma desistência do projeto migratório, e que consiste em partir e recomeçar a todo tempo, e aí por isso, né, também de mulheres exaustas, né. Precarização, há uma grande precarização e inserção laboral muito provisória dessas mulheres, assim, então, né, assim, são contratos de trabalho por tempo determinado, em geral, né, assim, muito regularmente. Muitas têm ido trabalhar em plataformas digitais, né, e que são camadas de precarização, né, porque são, para além de imigrantes, são mulheres, né, e há uma exploração muito grande nesse tipo de trabalho, como intensificação também no trabalho, e um sofrimento em relação ao estigma, né? Mulheres cansadas, exaustas de carregar o estigma de ser brasileira, né? E algumas delas têm adotado algumas resistências para resistir, né? E, de certa forma, isso também é um spoiler de questões que a gente vem pensando, né? A Maria José Tonelli, eu, a professora Sara, que né, foi, inclusive, um artigo que a gente apresentou no GWO, que são estratégias, né, assim, para a gente poder pensar para além da questão do estigma, né, porque essas mulheres estão fazendo estão tendo algumas reações, né, então pensar nessas resistências. Bom, e por último aqui eu gostaria de falar, então, a questão da pandemia, né, assim, que a pandemia ela recaiu nas mulheres migrantes, né, então, nesses dois trabalhos que a gente pode observar, então, demissão em busca de novas atividades remuneradas, necessidade de distintas fontes de renda, intensificação de horas de trabalho, sobretudo nos casos de home office, então, assim, que né, dar intensidade à própria plataforma para poder fazer todas as outras atividades domésticas, o teletrabalho vinculado a empresas de forma autônoma, plataformas digitais ou por redes de contato, então, assim, a dificuldade de se inserir novamente no mercado de trabalho formal, que estavam antes da crise da pandemia, e continuidade em Portugal, dependente do apoio financeiro e emocional de familiares. Assim. Então, eu tenho escutado de algumas mulheres, assim, algumas querem retornar, mas sabem também que no Brasil, ser mulher está tão difícil, né, que mesmo ser migrante e mulher, em Portugal, há possibilidades de esperança. Então, falta de condições técnicas de trabalho em regime de teletrabalho, porque muitas moram em casas, né, com 4, 5 quartos, né, por vezes dormem sozinhas ou dividem quartos, então tinha, né, uma dificuldade muito grande na questão do trabalho, né. Bom, por fim, então, gostaria só de dizer alguns projetos futuros, né, assim, que eu estou orientando, junto com as minhas orientandas, e possibilidades futuras, mesmo com sócios, que é a discussão sobre Left Behind Children e maternidade, a discussão de retorno e turning point de carreira, que a Luísa, até que está aqui nos assistindo, vai trabalhar,
Conversando com o João há pouco tempo, né, a gente pensa em estudar a quinta onda migratória de brasileiros e brasileiras em Portugal, porque Portugal está abrindo, né, novamente fronteiras com o Brasil. E, por último, assim, a gente tem 2 call for papers, né, um que a Josi vai anunciar, que é Mulheres Exaltas na Contemporaneidade, que é da RAC, e outro que estou, né, capitaneando junto ao João, junto ao professor João, professora Maria José, professor Carlos, professor Inês, o Arthur Irigaray também coordenando, professor Duval, que é Trabalho, Migrações e Mobilidade, um diálogo lusófono. E ainda, por fim, é um último projeto meu que se chama de Solução de Fronteiras, plataformas digitais como meio de trabalho para imigrantes em espaço de disputas por jurisdições profissionais, que é uma parceria com o Duval e com o João, que a gente quer estudar esse embaralhamento das fronteiras que estão se apresentando né, por conta da gig economy e essa precarização, né, e embaralhamento das fronteiras no espaço de trabalho em contexto de nomadismo digital. Então, é isso. Obrigada. Super obrigada, Andréia. Ficou ótimo. A gente está todo mundo aqui no tempo direitinho. Super obrigada, Andréia. Obrigada. Tudo bem? Você quer falar mais alguma coisa? Desculpa, eu acho que eu interrompi. Não, obrigada. E eu acho que, né, depois eu fui apontando algumas questões que eu pude observar, em especial com as mulheres aqui, e depois, né, estou aberta para perguntas. Legal. Muito bom, super obrigada, Andréia. Eu acho que a gente passa agora, então, para a Josi. Super obrigada, Josi. Assim, realmente um prazer e uma honra estar aqui com você nesse painel. Super obrigada. Eu que agradeço o convite, né? Acho que bom dia a todas, a todos, a todes. Quero agradecer a oportunidade do convite que a Maria José fez, estar aqui compartilhando essa mesa com a Andréia, com Sara, com Priscila, né? Prazer em conhecê-las, ainda que virtualmente, para a gente ver os rostos. E quero agradecer também todo mundo aí que acordou cedo nessa quinta-feira, que veio aqui, se permitiu, né, participar dessa discussão, que eu acho que esse tema que a gente está conversando é muito sobre isso, sobre a gente se permitir. Porque muitas vezes, acho que esse debate sobre feminismo e sobre a questão das mulheres, um dos principais entraves que a gente observa é que as pessoas não se permitem falar sobre, né? A gente tem a questão das interdições, são as interdições institucionais que são feitas aí pelo Estado, pela sociedade, principalmente nesse governo genocida que a gente está vivenciando, mas também a gente não pode esquecer das questões individuais, né? Então, muitas vezes a gente não se permite ou escutar, ouvir, se colocar no lugar do diálogo mesmo, né? Em grande parte, isso vem pelos elementos que nós somos forjados na sociedade, que muitas vezes, nessa lógica que nós vivenciamos, a gente é muito educado no sentido de que eu preciso falar, eu preciso me colocar, eu preciso me expressar. Só que também, muitas vezes, a gente não se permite entender que ouvir também é uma forma de expressão, né? Que se colocar num lugar de escuta também é uma forma de expressão, da gente se expressar a partir de outros lugares. Então, quando a gente, né, quando a Maria José colocou esse tema para a gente pensar esses descontentes, e ela abre falando da Bell Hooks, eu acho que esse se permitir tem essa questão do afeto, né? A gente tem toda uma construção social na qual a forma que muitas vezes as discussões feministas elas chegam para a gente é de um afeto de violência, né? É como se fossem movimentos violentos, como se propusesse algum tipo de agressão, e não é. Eu acho que um segundo aspecto também para a gente pensar nessas discussões é a questão de que como que esses debates sobre feminismo são considerados pautas identitárias, né? E se são pautas identitárias, vão caber só as mulheres, ou só as pessoas negras, ou só as pessoas indígenas. Mas acho que vão pensar no contexto brasileiro, quando a gente fala de pautas que vinculam aí mais de 50% da população brasileira, isso não é uma pauta identitária, isso é uma pauta extremamente popular.
Então, falar das demandas das mulheres negras, das mulheres trans, das mulheres indígenas, é efetivamente a gente construir uma pauta popular, né? É a gente construir uma pauta que vai tocar em temáticas que dizem respeito à questão da estrutura social brasileira, né? E aí a gente recorre a Angela Davis: quando as mulheres negras se movimentam, a sociedade toda se movimenta. Quando as mulheres se movimentam, a sociedade toda se movimenta. Então, sem dúvida alguma, a gente pensar esses descontentes, talvez seria como que a gente vai pensar esses debates sobre mulheres, e aí as suas diferentes constituições enquanto mulheres, mulheres cis, mulheres trans, mulheres negras, mulheres indígenas, mas como que a gente vai, né, transformar esse descontente numa pauta de uma agenda pública que ela seja debatida pela sociedade, que seja debatida nas organizações, que seja debatida no almoço da família de domingo, né? Porque também a gente acha que esse debate sobre feminismo e sobre as mulheres é algo que está muito distante para a gente. E quando a gente olha para a nossa casa, né, quando a gente vai pensar as conexões que a gente estabelece com as nossas mães, com as nossas irmãs, com os nossos pais, com os nossos companheiros, companheiras, enfim, ali está a questão da dinâmica das mulheres do feminismo, né? Porque não adianta nada a gente se dizer que a gente está insatisfeito com uma sociedade no qual a gente vive e a gente sobrecarregar a nossa mãe em casa, a gente sobrecarregar as nossas irmãs em casa, a gente sobrecarregar as nossas companheiras, os nossos companheiros em casa. Então, a gente precisa avançar, sem dúvida alguma, no entendimento que falar desses descontentes das mulheres é a gente pensar rearranjos institucionais na nossa sociedade que vai possibilitar as pessoas compreenderem que esse debate é uma questão da nossa vida cotidiana, que vai trazer e que vai dizer respeito a como que a gente se relaciona lá na dimensão micro, não só na dimensão macro. É importante que as instituições debatam isso, né? Aí vão pensar a questão do judiciário, a questão do próprio governo, é importante. Mas é importante também que a gente pense lá na nossa vida cotidiana como é que isso funciona, né? Porque falar sobre a questão das mulheres não diz respeito só às mulheres. Os homens precisam falar sobre isso também, né? E aí é super interessante que a gente vê um movimento recente do conceito de lugar de fala sendo mobilizado no sentido da interdição dos debates, né? Tanto no sentido de que essa não é uma pauta, uma discussão que não passa pela agenda dos homens e não passa pela agenda do masculino, e tanto pelo sentido da gente interditar algumas discussões. Então, é importante que a gente também entenda que quando a gente vai pensar nesse caráter popular, é importante também a gente pensar qual que é o lugar dos homens nesse debate, né? Porque pensar a questão das mulheres como uma questão relacional também perpassa os homens discutirem suas masculinidades, né? Também perpassa eles discutirem os seus lugares e em que medida esses debates também eles vão contribuir para a gente reajustar essas relações. Hoje, era que eu acordei, eu abri aqui a internet, eu vi que o governo genocida vetou aí o projeto de lei que distribuição de absorventes na rede pública, né, para as meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade. E aí parece uma coisa completamente surreal para a gente pensar. Como é que um governo, num país como o Brasil, num projeto de lei que foi aprovado na Câmara, no Senado, veta um projeto de lei de distribuição de absorventes na rede pública aí do sistema política de assistência social. E a gente vai ver como nessas mínimas coisas a gente precisa mobilizar, porque a gente está falando efetivamente dessas pautas que são pautas coletivas, né? E é interessante a gente observar que, por exemplo, a gente vai colocar essa questão em discussão, quem vai mobilizar o debate são as mulheres, né? São as mulheres que vão mobilizar isso. E a gente vê poucos homens, por exemplo, utilizando seus lugares institucionais, que são lugares de poder, para fazer esses enfrentamentos, né? Então, quando a gente olha lá para o Congresso Nacional, ele é predominantemente, a sua grande, né, a maioria é constituída por homens. Quando a gente vai para as empresas e para as organizações, a gente também vai ver a grande maioria
de homens. E aí eu não estou falando aqui de que os homens eles têm que pautar o debate. Não é isso que eu estou falando, né? A gente está falando que as mulheres elas têm efetivamente esse poder de pautar o que está relacionado às nossas próprias vidas, né? O que vai ser importante para a gente construir pautas dentro de uma agenda pública. Mas é preciso que essas pautas também elas tenham a capacidade de mobilizar esses outros setores da sociedade para fazer esses enfrentamentos que são necessários, né? Então, vamos ver hoje, ao longo do dia, quais são as instituições que são lideradas por homens, né? E que têm homens em sua constituição, em grande maioria, que vão levar essa discussão em frente e vão falar assim, não, a gente precisa derrubar esse veto, porque a gente está falando aqui das meninas e das mulheres do Brasil, né? E como é que a gente vai rearticular essas condições, essas dinâmicas e esses processos que estão acontecendo. Então, acho que um descontente importante que a gente tem que pensar dentro dessa discussão é como é que a gente vai possibilitar ou criar condições para que as pessoas entendam efetivamente que essas pautas feministas, que essas pautas de discussão das mulheres, sobre a condição das mulheres na sociedade, elas são pautas coletivas, são pautas populares, elas precisam efetivamente ganhar agenda pública e possibilitar com que a gente consiga mobilizar esses diferentes setores da sociedade para que a gente possa avançar. Porque eu acho que sem isso, sem esse entendimento, é muito difícil a gente conseguir trazer mudanças que sejam significativas para a sociedade brasileira. Que é isso que a Maria José falou no começo da fala dela, né? Ela escreveu um texto em 1991, nós estamos em 2021. E que efetivos rearranjos institucionais que nós tivemos dentro desse período que fizeram essas mudanças estruturais, né? Por que esse debate ficou um debate circunscrito a grupos ou lugares que são predominantemente ocupados por mulheres, e isso não teve avanço significativo em outros segmentos, né? Porque a gente tem uma questão de poder, de dinheiro, que está relacionado a esse processo também, e que esses outros grupos sociais precisam entender que o compartilhamento e a construção dessas pautas dentro de uma agenda pública não vai esvaziar, não vai violentá-los, né? O que a gente vai ver efetivamente é uma reconfiguração, uma transformação dessas relações de poder que são saudáveis, né? E a mesma coisa quando a gente vai pensar na questão racial e na questão da sexualidade, né? Porque a gente está numa mesa e a gente está num espaço aqui que ele é predominantemente constituído por pessoas cis, né, para pessoas cisgêneros, né? E por que cisgêneras? Por que a gente não pode efetivamente pensar mecanismos aí para que a gente possa também incluir dentro dessas nossas pautas esse debate sobre a questão da sexualidade, de gênero? E aí isso não é tomar o lugar de fala de ninguém, né? Isso é a gente fazer uma reflexão do nosso próprio lugar, de maneira que a gente efetivamente construa essa agenda que seja uma agenda coletiva. E é a mesma coisa em relação à questão racial, né? Quando o feminismo negro ele vai se colocar para fazer um debate sobre as singularidades, as particularidades das mulheres negras dentro da sociedade, em nenhuma medida ele vai estar silenciando outras discussões. O que vai que esses debates vão trazer para a gente são outras pautas para construir essa agenda pública dessa transformação. E aí isso não implica, né, que pessoas brancas, por exemplo, elas não debatam a questão racial. Acho que perpassa aí um entendimento de que a gente não pode objetificar o outro, né? A gente entender a questão da relação racial, por exemplo, objetificando o lugar da pessoa da pessoa negra e objetificando o negro, né? A gente tem que observar também, por exemplo, que as pessoas brancas, quando elas vão discutir a raça, elas não falam sobre si, elas não refletem sobre os seus lugares. E a gente precisa entender também que, nesse sentido, tanto as mulheres brancas como os homens brancos, eles também têm uma identidade, né? A gente está falando da questão da identidade racial branca, e é uma coisa que a gente não discute, que a gente precisa discutir. A gente precisa discutir branquitude dentro do movimento feminista. A gente precisa entender se, de fato, quais são as vantagens, quais são as dinâmicas que as mulheres brancas têm na sociedade brasileira, por exemplo, que são diferentes de outras mulheres. Então, quando a gente vai pegar dados do IPEA, do IBGE,
a gente vai observar que, né, a estrutura do mercado de trabalho brasileiro é homens brancos, mulheres brancas, depois homens negros e mulheres negras. Então, a gente precisa, sem dúvida alguma, avançar isso. Mas, já caminhando aí para o final da minha fala, que está dando tempo já, eu acho que é importante a gente pensar, né, quando a gente vai falar das mulheres e seus descontentes, eu acho que, para mim, o que fica, o que o feminismo negro vai trazer para a gente contribuir nesse sentido, são essas duas coisas. O primeiro é entender que as pautas das mulheres não são pautas sectárias, as pautas da população negra não são pautas sectárias, não são pautas identitárias, não são pautas de cindir o movimento, muito pelo contrário, elas são pautas de caráter popular, porque elas vão mexer na dinâmica estrutural, né? E o segundo descontente, talvez a gente pensar nisso, como é que a gente vai possibilitar e criar políticas de coalizão na qual outros grupos, que não somente as mulheres negras, mulheres indígenas, possam se engajar dentro desse processo e entender que isso é uma pauta pública, né? Que é importante, sim, ao longo desse dia, a gente discutir por que um presidente da República veta um projeto de lei de distribuição de absorvente para mulheres em situação de vulnerabilidade, ao ponto que nós chegamos nesse país, né? E entender, então, que esses direitos, né, eles nunca vão ser consolidados. A gente, por mais que estejam lá na Constituição, que eles vão ter institucionalizados, direitos, gente, a gente conquista todos os dias. A gente não tem um direito nosso que é garantido. Todos os dias a gente vai acordar e todos os dias a gente tem que lutar por eles, né? Porque é a sociedade que a gente vive, a gente não tem nem um dia de descanso, essa é a nossa realidade. Então, acho que é um pouco dessa discussão que eu queria trazer dentro dessa mesa, que é pensar efetivamente isso, né? Como é que a gente vai transformar efetivamente as pautas feministas como pautas de uma agenda pública. E aí eu quero agradecer aqui publicamente novamente a Alqueta, né, e a diretoria da ANPAD por ter, sem dúvida alguma, encampado essa discussão. A gente sabe que é muito difícil, que são enfrentamentos diretos que a gente tem que fazer aqui dentro dessa instituição, mas, sem dúvida alguma, isso indica para a gente um avanço significativo que a gente tem tido, tanto das políticas de diversidade racial quanto de diversidade de gênero. Não sei se todo mundo sabe, mas a ANPAD tem avançado aí, já tem uma política de bolsas para curso preparatório para o teste ANPAD para pessoas negras, então a gente tem avançado aí significativamente, são ações assim, que vão transformar a sociedade. E aí eu paro por aqui, que já falei demais. Mas é isso, depois a gente retoma as discussões. E obrigada, gente. Não, tá super dentro do tempo, Josi, assim, tinha 1 minuto até a mais, assim, eu nunca vi uma coisa tão organizada como essa. Tá todo mundo, assim, bem... Bom, então, assim, super obrigada, Josi, eu acho que vamos ter depois um espaço para conversa. E eu queria, então, passar a palavra para a professora Priscila Miguel, né? Acho que vale a pena ressaltar assim, que esse é um painel que está envolvendo várias divisões, né? Assim, a Andrea é de gestão de pessoas e relações de trabalho, a Josi é de estudos organizacionais e a Priscila é da área de operações, né? Assim, e eu acho que ela está levando essa pauta também para essa área que às vezes fica mais distante. Então, Priscila, super obrigada. E a Sara, né, assim, que é uma convidada nossa internacional. Obrigada, Priscila. Eu que agradeço, Maria José, é um prazer estar aqui com a Andréia, com a Josiane, com a Sara, com você. Sou um peixe fora d'água, você sabe disso, você que me introduziu para esse discurso, para esse movimento, e eu só tenho a agradecer, né? Contando um pouco do meu contexto, acho que a Josi já colocou, né? Eu sou uma mulher atípica, né? Que fiz engenharia, vivi em ambientes altamente masculinos, sou da área de operações, um ambiente totalmente com a presença feminina pequena, e a Maria José me trouxe para um mundo em que eu consegui dar, pelo menos entender um pouco dos meus descontentamentos, de coisas que eu vivia e que eu não sabia dar nome. Então, acho que um pouco disso, né, a Maria José me trouxe para esse mundo. E eu não sou, né, de estudo de feminismo, então eu não vou falar com essa propriedade, mas eu vou contar um pouquinho por que falar, né, de diversidade, por que falar de equidade de gênero
numa área de cadeia de suprimentos, né? Então, acho que é um pouco desse olhar que eu trouxe um pouquinho para cá. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Então, por que falar de mulheres em cadeia de suprimentos, né? E aí um pouquinho dessa ideia. A gente fala muito de diversidade, de equidade de gênero, força de trabalho, liderança, mas falta um papel, que é essa equidade de gênero além da fronteira das organizações. Falar disso na cadeia de suprimentos, na cadeia de fornecimento, na cadeia de, né, as empresas estão comprando de seus fornecedores o tempo todo, e falta a gente falar dessa temática de como que a gente pode sair da fronteira da organização e levar esse tema, essa temática para os nossos fornecedores. E, em especial, é uma função que dentro das organizações está dentro de um departamento que se chama de supply chain, de compras, né, tem vários nomes que a gente dá, e que está dentro da área de operações. Então, a Maria José me trouxe um pouco para falar sobre isso, um pouco para compartilhar o porquê a gente precisa falar disso em cadeia de suprimentos. E aí eu trago um olhar que a gente, Maria José, eu, professora Eli, a professora Cristiane Biazin, a gente escreveu um capítulo de um livro que acabou de ser publicado no Handbook de Supply Chain Management da Oxford, falando que a gente precisa falar disso por duas questões. Porque dentro das organizações, quando se fala de supply chain, né, a gente ainda está falando de descontentamentos, de desigualdade, de tratamentos diferentes, né, e desigualdade salarial, mas quando a gente vai para a fronteira com os nossos fornecedores, a gente precisa tratar, endereçar duas temáticas. Um primeiro lugar o que estamos cobrando ou trabalhando com os nossos fornecedores para que eles também tragam o tema de equidade de gênero para a sua força de trabalho, né? Então, como que a gente pode trabalhar melhor e difundir isso, disseminar essa prática para os fornecedores e para esses fornecedores de fornecedores e por aí afora. As organizações, principalmente as grandes organizações compradoras, elas funcionam muito como exemplo para esses fornecedores, né? Então, os fornecedores tendem a adotar as mesmas práticas que eles reconhecem como boas práticas da empresa compradora. E isso pode promover a equidade de gênero muito maior na sociedade, né? Não ficar falando só de grandes empresas, mas dos seus fornecedores e dos fornecedores dos seus fornecedores. E isso vai promover maior inclusão, vai melhorar a questão de desigualdade salarial, e tem também uma questão muito séria que a gente precisa tratar, é o quanto isso acaba resultando em questões de trabalho análogo a escravo, as questões de subutilização de mulheres dentro das cadeias de suprimentos, as questões de segurança e saúde de trabalho. Então, a gente vê exemplos de mulheres no setor têxtil, né, trabalhando com confecção em situações precárias, em situações desumanas. Acontece o desastre em Rana, questões da mulher nas cadeias de cacau, em cadeias globais, em que elas acabam sendo precarizadas, elas acabam não tendo voz para falar sobre isso, e isso está muito em pauta do que as empresas, as grandes empresas, elas precisam trabalhar com seus fornecedores para reduzir essas questões e também reduzir a questão de não só de desigualdade, mas de equidade, mas as questões éticas. E também a gente precisa falar de como que essas empresas podem comprar de fornecedores de propriedade de mulher, né, e fomentar a questão do empreendedorismo feminino. A questão do empreendedorismo feminino, a participação de fornecedores de propriedade de mulheres é pouco discutido. Existe apenas um estudo, né, na verdade existe um número mágico, de que menos de 1% de fornecedores da base de fornecimento de grandes empresas é de propriedade de mulher. Esse número é da WeConnect internacional, mas a gente não sabe exatamente de onde vem esse número. E aí, um pouco instigado por isso, a gente resolveu fazer uma pesquisa para falar, né, o que a gente sabe sobre esse tema.
Antes disso, só para trazer um pouco de números, né? Isso aqui é uma pesquisa que a Gartner faz anualmente desde 2016 com uma instituição que chama Awesome, e eu nunca lembro, mas é uma instituição que fomenta mulheres em supply chain, excelência em mulheres em supply chain, e que ele traz um pouco desse número, né? Dessa questão de como que a gente está, a participação das mulheres nas funções de cadeia de suprimentos, na força de trabalho. E esse número, ele mostra que somos 41%, esse número, na verdade, é mais dos Estados Unidos, somos 41% em força de trabalho em posições dentro de supply chain, mas somos apenas 15% quando chega-se a níveis mais altos, se level, ou 23% se a gente estiver falando de vice-presidência e diretoria. Esse número, ele é muito pior, né, quando a gente fala de mulheres negras. Tá? E essa é a primeira vez que eles trouxeram esse dado. Então, e aí, falando com o que a Josi trouxe, né, muito mais subrepresentado. A gente precisa trabalhar mais essas questões de inserção das mulheres para reduzir essa escada descendente de por que as mulheres não chegam aos cargos mais altos dentro dessas funções. Né? E isso traz uma série de problemas, inclusive de não termos exemplos. Na área de organizações, de operações, a gente fala muito, né? Esse tema ele vem sendo tratado, falando que a gente precisa de mais estudos para trazer questão de diversidade para os nossos estudos em operações, em cadeias de suprimentos. E os poucos estudos que tem sobre o tema, eles falam, né, assim, por que não temos mulheres em compras? Se compras em posições de alta liderança em compras, se compras é o porta de entrada, é quem seleciona fornecedor, é quem desenvolve fornecedor, é quem negocia. E aí, esse estudo de 2018, ele fala que, né, assim, alguns fatores que são comuns a outras funções, como equilíbrio entre trabalho e família, a questão, né, do viés inconsciente, de que é uma posição mais masculina, as preferências de carreira são alguns dos exemplos, mas que mulheres acabam não optando por essa carreira em função de viagens constantes, em função de um comportamento, de um ethos mais agressivo, né, a exigência de uma negociação, e a negociação ela tem que ser a negociação no estilo masculino, estilo agressivo, né, e que isso faz com que as mulheres não se interessem pela área. Além disso, tem a questão de que as mulheres não participam tanto das rodas, antigamente a gente tinha as rodas antes da pandemia, né, as rodas sociais, em que eu vou sair, vou encontrar com as pessoas e vou fazer o social, e aí isso me permite subir na carreira, mas também tem as questões de não ter exemplos. Eu acho que essa é o principal problema. Eu tendo trabalhado 10, 11 anos dentro de carreira corporativa, faltam exemplos, a gente vê que tem como a gente chegar lá, que a gente vai, tem espaço dentro das organizações para crescer nessa função. E isso faz com que a gente, né, acabe tendo problema de salário, acaba aumentando a desistência de mulheres, principalmente, né, nos níveis gerenciais de entrada. E aí uma coisa que me chama muita atenção, que é esse estudo recente, que fala que mesmo quando se faz essa pesquisa dentro dos departamentos de supply chain, não existe essa percepção que a gente deveria aumentar a diversidade, mesmo entre as mulheres. E isso me remeteu a muito o que aconteceu comigo. Eu trabalhava com isso e nunca achei que era um fator. Maria José me convidou para fazer a pesquisa e eu falei, Maria José, mas por que a gente precisa considerar isso, né? E agora, entendendo mais, acho que faz sentido a gente explorar melhor por que é importante a gente ter exemplos, fomentar a carreira e trabalhar mais as questões de mulheres dentro da cadeia de suprimentos. Quando se fala em compra de fornecedores de propriedade de mulher, né, a gente fez um estudo, esse estudo ele foi realizado pelo Centro de Excelência em Logística e Supply Chain, da Fundação Getúlio Vargas, com núcleos de estudos em organização e pessoas que a professora Maria José coordena, também da Fundação Getúlio Vargas, e a ONU Mulheres. Da FGV, além de mim e da professora Maria José, a gente teve a participação da Cristiane Biazin, que agora está nos Estados Unidos. A gente queria entender um pouquinho qual que era essa participação de negócios de mulheres, de fornecedores de mulheres, na cadeia de suprimentos das grandes empresas. E quais eram as barreiras, né? Então, para isso, a gente desenvolveu 2 etapas de pesquisa, uma pesquisa quantitativa,
que a gente teve 109 respostas, que aconteceu em 2019, e uma fase qualitativa que a gente está conduzindo ainda. A gente fez 2 estudos de caso ano passado, e agora a gente está trabalhando mais alguns casos esse ano. Então, só para trazer um pouquinho dos resultados, né, para ver como que isso não chega, essa conversa não chega na nossa área, esses resultados mostraram que as empresas, de uma forma geral, elas têm programas de diversidade, de equidade de gênero corporativos, mas elas não têm programas para comprar de fornecedores de propriedade de mulheres ou de fornecedores de grupos minorizados, né? E aí a gente pode falar de negros, de indígenas, a Josi trouxe muito bem isso, de pessoas com deficiência. Então, não existem, isso não chega na área de compras, né? Isso não é pauta da área de compras. As empresas que são, fazem parte, né, são signatárias da WEPs, do Women Empowerment Principles da ONU Mulheres, elas estão mais engajadas, mas mesmo essas empresas ainda não conseguem ter programas ou ter ações para comprar mais de mulheres. As empresas não sabem qual que é a participação de grupos minorizados, de fornecedores de propriedades de grupos minorizados ou fornecedores de propriedade de mulheres na sua base de fornecimento, tá? Então, assim, a gente, quando vai para grupos minorizados, 66% não tem nem ideia do que é, de qual que é essa participação. Mulheres, então, a gente trabalha aí que eles têm um número ainda menor, né, de 73%, maior, aliás, 73% das empresas não sabem qual que é a participação de fornecedores, de empreendedoras mulheres fornecendo para suas empresas. Não tem políticas de compras, né, a gente vê que essa questão da diversidade, de compra de fornecedores, de propriedade de mulheres ou fornecedores de grupos minorizados, não é uma realidade no Brasil. Lembrando que o Brasil não tem nenhuma regulamentação para isso, diferentemente dos Estados Unidos ou Reino Unido. Então, a gente é voluntário esse programa, então não é uma realidade aqui. O que a gente percebe é que multinacionais ou empresas mais voltadas para segmento de consumo feminino têm mais esse engajamento, mas ainda não é uma realidade, tá? Mesmo as empresas que compram, que elas já têm algum tipo de programa, aquelas 10%, né, 15% no total, se a gente comprar todos os grupos, né, incluindo grupos minorizados e mulheres, elas percebem benefícios, né, e uma das questões que aparece muito na literatura e também na conversa com compradores é que comprar de grupos minorizados é mais caro. E as empresas que já têm algum tipo de programa, elas falam, não é mais caro. Mas, ao mesmo tempo, elas percebem que o benefício não é redução de custo, o benefício é valor. É valor porque eu aumento a satisfação dos meus funcionários, eu aumento a reputação da minha marca, eu tenho oportunidade de novos negócios, novos clientes. Então, é uma necessidade de reverter, né, de mudar o paradigma de que compras precisa pensar em redução de custo, mas que a gente tem que pensar um pouco mais em valor, em criar valor para a sociedade. E aí que um dos problemas maiores é identificar e monitorar esses fornecedores. Então, na segunda fase da pesquisa, que a gente foi fazer estudo de caso, a gente percebeu, né, e aí a gente trabalhou com empresas compradoras e compradores, né, dentro de 2 empresas multinacionais do setor químico, e entrevistamos mulheres, fornecedores, né, mulheres que eram proprietárias de empresas, e as entidades, as organizações tipo Integrare, o WeConnect e Rede Mulheres, para saber o que elas tinham. E o que a gente percebeu muito forte é que ainda tem um viés, né, tem uma questão de um preconceito de que isso não deveria ser incluído na questão de compras, porque não faz sentido discriminar fornecedores por serem de mulher ou não serem. Então, é muito mais a questão da discriminação ao contrário, né? Eu tenho um preconceito, eu não estou engajada nisso, né? As fornecedoras, principalmente mais técnicas, elas sentem uma barreira por serem fornecedoras mulheres em segmentos masculinos, e tem uma questão aí da dificuldade de se encontrar mulheres, né? As entidades, elas estão muito voltadas para segmentos de fornecedores que são tradicionalmente
femininos, área de RH, setor de comunicação, agência de comunicação, de eventos, catering, né? E as empresas querem mais técnicos, mas ao mesmo tempo elas não querem técnicos, porque quando você tem técnico, elas não estão lá. Então é meio que eu vou chamar de, eu ouvi o termo outro dia de pinkwashing, né? Eu quero ter o programa, mas desde que esse programa esteja pronto. Então falta uma ideia de, não só de selecionar fornecedor, mas realmente incluir esses fornecedores, né? Então a gente está muito na pauta ainda de, quase como aquela história, né? Eu contrato só para falar que eu tenho, mas eu não incluo. Então, acho que a gente precisa trabalhar para ser mais inclusivo. Acho que era isso, Maria José, eu acho que eu passei um pouquinho do meu tempo, mas era isso que eu tinha para falar. Não, acho que a gente está super dentro do tempo, assim, eu super agradeço, Priscila, foi muito interessante, acho que, né, assim, bem bacana mesmo, acho que a gente vai ter a oportunidade de voltar a conversar um pouco. E aí, assim, eu queria passar a palavra para a Sara, também agradecendo super a presença. Sara, não é um prazer estar aqui com você, é um prazer trabalhar juntas. Assim, então, por favor, bem-vinda, e está com você a palavra. Muito obrigada. Muito bom dia a todas as colegas oradoras deste painel. É uma satisfação fazer parte do encontro da ENPAD e desta mesa sobre desigualdades e diversidade nas organizações, os seus descendentes, embora pense que só a Andreia é que trouxe essa questão, e foi muito útil, e penso que está a ser maravilhoso este entrosamento de abordagens, não é? Porque todas as comunicações têm sido sobre tópicos diferentes e que se complementam. Só para me tranquilizarem, e quero também, obviamente, dar os bons dias a toda a audiência, só para me tranquilizarem, o meu português de Portugal está a ser claro, bem entendido, devo falar mais devagar, tá bom? Okay. Ótimo, Sara, obrigada. Tenho também uma apresentação que estava muito longa, eu estive a fazer uns cortes há pouco, esta manhã, vamos ver se eu consigo cumprir o tempo. O tópico que eu trago, ok, está tudo aqui neste momento certinho, só vou, estava à procura de um comando que costumo ter aqui e que me dá muito jeito, que é o laser. Mas agora não estou a encontrar, vou esquecer. Ok. Você está no mudo, Sara, desculpa. Sara, está no mudo. Desculpa. Eu vou trazer um tema que foi agora referido pela colega Priscila, mas vou focar-me exatamente nele, que tem a ver com o facto de nós termos em Portugal alguns indicadores que, do ponto de vista numérico, nos vão dando conta de que as mulheres e os homens estão próximos em termos de taxa de emprego, por exemplo, enquanto em muitos países da União Europeia, e estou a falar da União Europeia porque são os indicadores que nós temos em Portugal de forma sistemática para nos compararmos, enquanto em muitos países da União Europeia as taxas de emprego das mulheres até são relativamente elevadas, mas descem abruptamente após a maternidade. Portugal tem a taxa de emprego das mulheres mais elevada, de mulheres mães, crianças pequenas, mais elevada de toda a União Europeia. 90% das mulheres empregadas trabalham a tempo inteiro, desde os anos 90, que são mais escolarizadas do que os homens. No entanto, o padrão tem sido de uma profunda, acentuada subrepresentação nos lugares de topo, não é? Essa tal escada de que falava a Priscila é uma escada que tem sido muito difícil de evoluir, de avançar. E, portanto, eu trago-vos os resultados de um projeto que estou a coordenar e que está mesmo a terminar, termina em dezembro, que se chama Women on Board, e que
tem vindo a avaliar, a acompanhar o efeito de uma lei que Portugal tem, podia-se chamar vulgarmente Lei das Cotas, mas não tem essa designação. A lei em Portugal designa-se a lei que estabelece limiares mínimos de representação para o equilíbrio entre mulheres e homens nos órgãos de gestão. É uma lei relativamente recente, desculpem. Entrou em vigor em 2018 e, portanto, há várias questões que neste projeto nós temos vindo a questionar e que eu queria partilhar convosco. Uma dessas questões... Desculpa. Uma dessas questões, desde logo, porque, na verdade, sabemos que em quase todos os contextos em que são implementadas medidas de ação positiva, nós sabemos que há sempre controvérsia, debate, mas também controvérsia, não é? Há sempre vozes oponentes, resistentes. Em Portugal vieram muito estas vozes resistentes das elites ligadas precisamente aos setores empresariais, aos setores que tinham que implementar a lei. Também é verdade que o discurso mais resistente assenta muito na narrativa da meritocracia, ou seja, portanto, sempre esta questão de que vem colocar em risco as cotas, as medidas vinculativas da ação positiva, vêm colocar em causa a meritocracia, que subvertem os critérios, os princípios da justiça social, e é interessante verificar que precisamente os argumentos a favor das cotas são exatamente os mesmos, não é? Portanto, quer de quem se opõe, quer de quem é a favor, os argumentos são os mesmos, colocados, obviamente, de formas opostas. Ainda do ponto de vista teórico, e que nós estamos a tentar também problematizar e estudar, é em que medida é que uma maior representação numérica, uma maior representação descritiva das mulheres nestes órgãos de gestão das empresas, e a lei aplica-se em Portugal às empresas cotadas em bolsa e às empresas do setor público empresarial, em que medida é que esta nova lei está também a gerar uma representação substantiva e que tem muito a ver com aquilo que a Josi tanto falava, não é? Em que medida é que as pautas feministas das mulheres, das suas condições de trabalho nas empresas, estão a ser trazidas para a mesa da decisão. Se há representação substantiva, se este maior equilíbrio entre mulheres e homens nos órgãos de gestão está a trazer os problemas das mulheres para a mesa da decisão e soluções para os superar. Como contribuir para acabar com a violência de género nos locais de trabalho, combater o gender pay gap, portanto a discrepância remuneratória, como permitir que o desenvolvimento de carreira seja desbloqueado, como garantir a oportunidade de desenvolvimento de carreira, enfim, são estas questões que estão a ser trazidas ou não. Além, obviamente, de algo que é mais difícil de aferir, que tem a ver com a representação simbólica, não é? Que efeito é que a lei está a ter na sociedade portuguesa, do ponto de vista simbólico, do impacto simbólico, se está ou não a desconstruir estereótipos de género, enfim, esta dimensão nós estamos a avaliar, porque no tempo do projeto seria muito difícil proceder a essa avaliação. É claro que isto nos remete para outra discussão muito presente na teoria, e não, quem trabalha nestas áreas está muito familiarizada com o conceito de tokens, que são as mulheres símbolo, ou seja, são as mulheres que estão mesmo muito subrepresentadas em determinados contextos organizacionais e que tendem a experienciar um conjunto de vivências muito adversas, ou seja, tal como Cantor, pioneira que aliás trouxe este conceito para o debate em torno das desigualdades de género nas organizações, embora ela não tenha focado bem o género, mas apenas os grupos subrepresentados, e que tem a ver com o facto das pessoas que estão nestes grupos subrepresentados, neste caso as mulheres, por exemplo, sentirem que estão muito sujeitas a concepções estereotipadas ou muito pressionadas para a assimilação, ou seja, para diluírem a sua voz e, portanto, consentirem, anuírem
relativamente àquilo que é a voz dominante, ou o sentido das decisões dominantes, entre outras experiências de isolamento, etc. Portanto, a questão tem sido em que medida é que é possível criar-se uma massa crítica nos contextos organizacionais, designadamente nos órgãos de gestão, que permita que as mulheres se sintam confortáveis para tomar a palavra, para ter voz. E isto seria um critério muito importante da igualdade substantiva, como é óbvio. E, portanto, mais ou menos se consensualizou, designadamente também com contributos da ciência política, que o mínimo de 1/3 seria o requerido para que se ultrapassasse o fenómeno do tokenismo. Ora, a lei portuguesa foi aprovada no Parlamento em 2017, entrou em vigor em 2018 e determina que nas empresas do setor público empresarial, desde 2018, a representação de cada sexo tem que ser de pelo menos 33%. Eu não sei porquê, o meu computador parece ter bloqueado. Ok. E nas empresas cotadas em bolsa, houve um patamar intermédio. Portanto, em janeiro de 2018, a representação devia ser de 20% e a partir de 2020 de 33% também, do tal 1/3. O que é interessante, e tem aqui o PI. O que é interessante é que há hoje vários países, obviamente, que têm leis, quadros legislativos semelhantes, mas Portugal teve aqui algo na lei que à partida pareceu muito promissor. É que a lei em Portugal obriga não só aos limiares mínimos de representação, a estes, mas também as empresas a adotarem planos para a igualdade. Ou seja, a fazerem um diagnóstico interno e em função de várias áreas, desde gestão de recursos humanos, seleção, oportunidades de formação, avaliação de desempenho, todas as áreas de gestão, de organização do trabalho possíveis. Há um guião de apoio a esse diagnóstico e depois, portanto, a adotarem planos para a igualdade para superar as fragilidades identificadas. E isso, obviamente, traz-nos para a discussão algo muito mais promissor, que é, então, não só estamos perante uma mudança que pode ter impacto substantivo, mas também pode ter um impacto transformativo, vir a reconfigurar, tal como a Josie também já falou, vir a reconfigurar, a transformar as relações de poder, o status quo nas organizações, permitindo rever todas as políticas e práticas, processos de gestão e consagrar, efetivar na prática, no cotidiano das organizações, a igualdade entre mulheres e homens. Portanto, este tem sido um projeto em que temos vindo a avaliar se a mudança descritiva gera mudança substantiva e se os planos têm potencial de transformação do status quo. Bom, o que é que nós podemos verificar do ponto de vista da mudança descritiva? Do ponto de vista da mudança descritiva, nós temos Portugal a verde, a linha mais clara, ou azul mais claro, e a média da União Europeia a azul escuro. Devo dizer que, pensando que a União Europeia é, digamos, dos blocos a nível mundial que possivelmente mais pensou em políticas de igualdade entre mulheres e homens, não deixa de ser estranho, surpreendente ou não, que só haja um indicador para aferir a presença de mulheres nos órgãos de gestão das empresas. E é este. Refere-se às maiores empresas cotadas em bolsa. Em Portugal são 18. Portanto, 18 empresas. Ou seja, nós estamos a falar do indicador que serve à União Europeia para afinar as suas políticas, que é um indicador absolutamente restritivo. Mas é o que temos. É recolhido desde 2003 e o que é que nós podemos ver? Que Portugal sempre teve uma percentagem de mulheres nos órgãos de gestão destas empresas muito baixo e que mesmo na União Europeia em média
composta por 28 países, mesmo não sendo um valor extraordinariamente elevado, era claramente mais elevado do que em Portugal. E em 2017, quando a lei foi votada, a percentagem de mulheres era 16%, mas afastava-se bastante da União Europeia. E o que nós podemos ver, e aliás escrevemos um artigo, a minha equipa, para a revista da Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, precisamente sobre este efeito progressista da lei do ponto de vista numérico, o que nós podemos ver é que a partir do momento em que ela entra em vigor, há uma convergência muito evidente, em pouquíssimo tempo, uma convergência com a União Europeia. Mas, bastante interessante, é nós verificarmos que as mulheres não estão a ocupar os cargos mais proeminentes de decisão. Ou seja, o número em geral tem vindo a aumentar, mas uma grande distância entre mulheres que estão em cargos não executivos e mulheres que estão em cargos executivos. Portanto, este, obviamente, é um dado interessante, não é? O que é a representação descritiva e qual é efetivamente a capacidade que têm de influenciar as decisões desse órgão de gestão. Nas outras empresas que são cotadas e não são as maiores, existem 38 empresas em Portugal, 26% de mulheres nos órgãos de administração, pouco mais de fiscalização, só uma é CEO, vou passar porque tenho aqui muitos dados. Nas empresas do Estado, do setor empresarial do Estado, a nível central, já se atingiu o limiar mínimo de paridade. Como podem ver, embora ainda haja pouquíssimas mulheres a presidir os órgãos de administração e de fiscalização. Há também um maior equilíbrio entre cargos executivos e não executivos, nas do Estado central, mas nas do Estado a nível local, que são empresas que pertencem aos municípios, a percentagem volta a ser bastante mais baixa de mulheres nos órgãos de administração. Nós fizemos, além de acompanhar as estatísticas, fizemos um survey a 230 homens e mulheres que pertencem aos órgãos de gestão e fizemos 43 entrevistas em profundidade para perceber então quais as dinâmicas nos órgãos de gestão. E é bastante interessante verificar que tanto as mulheres, pedíamos que dissessem, sentiam que tinham influência nos órgãos de gestão, numa escala de 1 a 5, e podemos ver que, em geral, não há diferenças significativas entre mulheres e homens naquilo que é a sua percepção de influenciar as tomadas de decisão, ligeiramente mais os homens, mas mais as mulheres a dizer que conseguem ter apoio de todos os colegas ou de todas para levar avante as suas propostas, que sentem também que a informação é partilhada com elas. Depois já consideram menos que há redes de sociabilidade ou rodas, como eu vi, penso que se diz no Brasil, porque a Priscila falou em rodas, de sociabilidade, a percepção já é menor, considerando os homens que os homens, mais do que as mulheres, que os homens sociabilizam fora das reuniões, e também considerando que as mulheres também socializam fora das reuniões, embora aqui os valores de ambos sejam valores inferiores aos atribuídos aos itens anteriores. No entanto, nós tivemos testemunhos, e aqui são só alguns, quando fizemos as entrevistas, testemunhos de mulheres que se sentem tokens, ou seja, diz-se no Brasil bibelô, sabem o que é um bibelô? Bibelô é um objeto que se tem decorativo, não é? E, portanto, aquilo que tivemos estes vários depoimentos, não é? De que muitas vezes se sentem sós, portanto, isto não sobressaiu tanto nos questionários, mas nas entrevistas sim, ou que pelo menos isso aconteceu muito antes da lei, portanto, essa solidão estava muito presente, que as piadas
as piadas à volta da mesa era uma forma de as sentir, não é, que as fazia sentir bastante desconfortáveis, e, portanto, era algo que sentiam como hostil. Também muito a noção que parte das decisões são tomadas nos bastidores, isto é particularmente interessante do ponto de vista do que pode ser a exclusão, ou seja, tivemos muita percepção de que o que se passa num board, numa reunião, é apenas uma formalidade. Todas as decisões são tomadas nos bastidores, não é? Isso é, e portanto, onde o poder se joga, onde o poder obviamente se joga. Eu estou mesmo a terminar. Quais são, penso eu, os grandes desafios? Eu eliminei aqui muitos diapositivos, talvez possa ter depois a oportunidade ainda na discussão. Quais são neste momento, e queria dizer que nós vamos finalizar este projeto lançando no próximo mês, em novembro, um livro branco. Ou seja, é um livro que avalia como é que a lei tem decorrido, a sua implementação, mas também faz recomendações de política pública para o futuro. E quais são as nossas apreensões? As nossas apreensões é que para nós não é líquido que esta representação descritiva, lugares iguais, equal seats, esteja a representar vozes iguais, e, portanto, aquela discrepância entre lugares executivos e não executivos leva-nos a considerar que a lei tem que determinar limiares de representação equilibrada para cargos executivos e para cargos não executivos. Depois, esta questão que leva-nos exatamente um maior equilíbrio numérico tem a ver com isto, não significa mais igualdade. A literatura anglo-saxónica com o conceito de gender balance e gender equality, não é? Faz esta distinção muito bem. Uma coisa é equilíbrio numérico, outra coisa é maior igualdade nos órgãos de gestão. Claramente esse é um desafio por vencer. Depois, será que esta lei está a ter só um impacto descritivo nos boards, nos órgãos de gestão, ou os planos para a igualdade estão mesmo a ser utilizados como um instrumento para fazer o mainstreaming de género nas organizações, numa perspectiva estruturante? Está a permitir rever as políticas, práticas, processos de gestão, decisão, de organização, das culturas organizacionais? Nós avaliamos o conteúdo de todos os planos para a igualdade que estão a ser submetidos e temos muitas dúvidas que neste momento eles possam ser mais do que uma mera formalidade. Portanto, há muito por fazer desse ponto de vista. E também como reforçar a abrangência. Ou seja, esta lei em Portugal representa menos de 0,05%, 0,03% do universo empresarial português. E, portanto, o que nós sabemos é que, por exemplo, as grandes empresas em Portugal que não estão abrangidas pela lei, a percentagem de mulheres nos órgãos de gestão é apenas de 12%. Portanto, claramente há aqui uma questão de esta lei, ela própria, ela é muito simbólica e muito restritiva, apesar de, obviamente, ter tido um impacto bastante pela controvérsia, pelo debate e pela mudança que está a gerar, ter um impacto simbólico relevante. E por agora fico por aqui. Nós temos uma página com resultados e algumas publicações, e para já é tudo, e se ultrapassei o tempo, as minhas desculpas. Não, tá ótimo, Sara. Acho que foi uma super apresentação, assim, muito bacana. Assim. Eu acho que a gente, assim, eu entendi que a gente precisa terminar 10h15, né? Então, eu acho que eu queria, assim, fazer alguns breves comentários. Eu tinha algumas perguntas que eu acho que a Josi e a Andréia, de uma certa forma, foram respondendo, assim, né? Quem que está descontente, né? Eu acho que a Josi trouxe no seu debate essa questão, e eu acho que assim, que é o título, inclusive, desse painel, né? E eu acho que ela é uma questão para a gente pensar, né? Assim, até pensando, Josi e Andréia, naquilo que vocês vão apresentar, assim como call, né? Que são mulheres exaustas, né? Quem está descontente? Parece que tem um descontentamento geral, né? Assim, tem o descontentamento daqueles que estão perdendo o poder, né? Assim, e tem o descontentamento das próprias mulheres, né? Assim, com toda essa questão, né?
É só para fazer um breve comentário. E eu acho que, para mim, assim, a fala da Sara e da Priscila trouxeram assim um pouco uma dimensão que eu acho extremamente importante, que é o impacto social das pesquisas, né? Assim, eu acho que a Josi também mencionou isso, a Andréa também, mas assim, estou ressaltando aqui assim o quanto nós pesquisadoras, pesquisadores, né, assim, temos que fazer com que haja, né, assim, o impacto daquilo que a gente está fazendo em ações sociais que de fato mudem a realidade, né? Então, assim, acho que esses são os dois pontos que eu não sei se vocês querem comentar um pouco, a Josi, Priscila, Andréia, Sara. Eu posso só, é um minuto e eu começo por dizer que eu penso que, infelizmente, as mulheres em Portugal estão tão... As mulheres que não são não é esta elite que eu referi. As mulheres estão esmagadas por jornadas de trabalho longuíssimas, dificuldades de atender às responsabilidades pelo cuidado que a sociedade lhes incute, que elas nem se permitem estar descontentes. Ou seja, a tomada de consciência das suas condições objetivas está completamente ofuscada por este lado pragmático pesadíssimo do seu cotidiano. Eu acho que esta é a primeira observação que me ocorre. Portanto, digamos que não há uma pauta feminista, não há uma consciência feminista, e essa consciência, ela de facto, ela é ofuscada por este cotidiano quase de sobrevivência. É mais um dia de luta, é mais um dia que sobrevivemos, é mais um dia, não é? De facto, é a primeira observação que eu gostaria de fazer acerca dessa. Não, acho que é um ótimo ponto, Sara, ótimo ponto. Né? Se a gente pensa na realidade brasileira, assim, que 50% dos lares são chefiados por mulheres, né? Assim, assim, as mulheres estão envolvidas com sobreviver, né? Assim, em poder garantir a própria sobrevivência, né? Assim, acho que isso acaba, né? Assim, não tem o tempo, né? Assim, tem a questão da exaustão, né? Você eu ia acho que, comentar Maria José, só comentando isso que a Sara falou, né? Eu acho que o que eu falei no começo da minha fala, que muitas vezes a gente não sabe dar voz, a gente não sabe nem explicar o que a gente está sentindo, o porquê, né? E eu acho que a Sara falou muito, né? Eu vou falar me considerando elite branca, né? Que eu vejo isso muito acontecendo entre as mulheres do meu nível social, brancas, e que estão sempre sem saber o que fazer, qual que é o próximo passo, né? E que muitas vezes não tem nem voz, ou elas não sabem nem como colocar isso. E situação que deve ser muito pior, né? Dos grupos menores que estão lidando com a questão da pobreza, as negras que estão, né, que tem outros fatores sociais, como a própria Josi colocou. Então, eu acho que é importante a gente dar voz, né, explicar, tentar, muitas vezes, colocar isso como pauta, e que eu brinquei no começo do painel, né, o quanto que a gente precisa falar não só para mulheres, mas para homens, porque e eu aprendi muito isso, né, dentro de casa, que você às vezes está falando com uma coisa e você fala assim, mas por que eu estou tão cansada? Por que eu estou fazendo, só eu estou fazendo, né? Então, acho que tem essa questão da gente começar a mudar os valores, as culturas, né? Tem um pouco desse papel, que muitas vezes eu já contei para você, né, que a gente vira meio que ativista. Meu marido me chama de ativista, que eu não era ativista, mas agora eu sou ativista. Então, assim, esse olhar, essa questão, que são brincadeiras, mas são brincadeiras inconscientes, né? E que muitas vezes você está reclamando por quê? Não é verdade isso. Eu acho que, só fazendo também um comentário breve, né? Assim, eu acho que o que acho que a Sara e a Priscila estão dizendo para mim, assim, o que eu ouvi foi as mulheres não têm nem muitas vezes o espaço para mostrar o seu descontentamento, né? Nem o espaço e nem o tempo, né? Assim, esse descontentamento acaba não podendo aparecer, né? Ele não pode ser visível, né? Assim, ele fica invisível, né? Não sei se a Andréia quer fazer algum comentário, a Josi, eu vi que a Alqueta está com a mão levantada.
Eu posso falar Então, rapidamente só que a questão do impacto social, assim, que eu me vi muito em associações, assim, né, de imigrantes, assim, que for, assim, um pouco do que eu posso oferecer associado ao trabalho é ter entrado junto, né, numa associação de imigrantes para dialogar com as mulheres, assim, eu acho que muito do que a professora Sara fala, assim, que é isso, assim, a mulher, ela chega, assim, para atendimento, né, que a gente estava fazendo atendimento de mulheres em Cascais, as mulheres chegavam, assim, ela não conseguia matricular o filho na escola, ela não, né, assim, ela estava sozinha, né, mãe mãe solo, assim, e aí era isso, assim, ela nem se permitia parar e dizer que estava cansada, porque ela tinha uma longa jornada de coisas para resolver durante o dia, né? Assim, que era desde conseguir matricular o filho na escola, porque por vezes ela não está regularizada, então tem toda uma, né, uma outra novela, assim, de conseguir a bolsa para o filho, né, para o filho ou para a filha, para inserção, mesmo que é obrigatório, né, mandatório, crianças, né, na escola, mas tem a questão da bolsa, tem a questão de conseguir um lugar, enfim, então, assim, não se permitem nem dizer que estão cansadas, né. Josi, você quer fazer algum comentário antes que eu passe para a pergunta da Alqueta? Acho que pode passar para a pergunta, depois no final eu Tá bom. passo esse Eu queria deixar 5 minutos no final para vocês fazerem. 5 minutos é suficiente, Josi e Andréia, para fazer o lançamento? acho que é uns 2, 3 minutos rapidinho. A gente vai só subir o folder e falar como é que funciona, né, Andréia? Tá bom. Rapidinho vai Então ser. tá bom. Tá bom. Então vamos lá. Alqueta, por favor. Obrigada, parabéns pelo painel, foi muito interessante. Ele levanta sempre muitas questões, né? Eu trabalho muito o tema a partir da perspectiva do setor público. Então, mas eu acho que tem muito a ver, né, as apresentações, né? Especialmente, eu vou fazer até uma observação que eu, professora Maria José, a gente vem de uma instituição onde uma escola de economia, por exemplo, brincavam outro dia, né, que teve que mandar construir o banheiro feminino na escola de economia, porque não tinha nem contratado mulheres. Isso já passaram uns anos, já a situação melhorou, mas, enfim, a questão da diferença estrutural é realmente embutida mesmo em instituições de elite, né? Eu tenho 2 perguntas, eu acho que eu também dou aulas em Portugal, Sara, uma coisa que meus alunos me colocam, eu queria te ouvir sobre isso, é que eles consideram o setor público como pioneiro do ponto de vista das leis de acesso e inclusão. Então, todas as leis, né, de inclusão que se teve em Portugal, inicialmente começaram no setor público e depois foram, de certa forma, seguidas, né, pelo setor privado. Faço essa pergunta, se você concorda com isso, você tem um pioneirismo do setor público, faço essa pergunta pegando o exemplo que a Josiana colocou, né, que o Bolsonaro negou hoje uma lei, né, enfim, que não é nem uma lei de representatividade, diversidade e inclusão, é uma lei de sobrevivência, certo? É um ponto bem anterior de tudo isso que nós estamos falando. É que, na verdade, não devia estar nem no espaço do Congresso, devia já estar incorporada na gestão pública, nas escolas públicas desse país. Então, o setor público tem esse papel. E o segundo, se você concorda com isso, o pioneirismo vem do público ou do privado ou vice-versa? A segunda pergunta, nós também usamos as mesmas linguagens que você utiliza na pesquisa, nós chamamos de representação ativa, passiva, né, que é descritiva, substantiva, que você falou, e também a simbólica. E sobre o ponto da representatividade simbólica, as pesquisas norte-americanas têm demonstrado um quadro muito preocupante, porque o lado simbólico da representação, uma vez que você consegue alguma representação no topo da organização, você espera que a população, de forma geral, vai avaliar a organização de forma mais positiva. E, assim, as pesquisas americanas não mostram esse quadro. Mostram-se alguns segmentos da população que ficam, por exemplo, incomodados quando vêm negros em cargos executivos. Eu estou falando sobre o setor público, tá? Meu olhar, as pesquisas que eu conheço são muito no setor público, mas eu acho que isso pode, talvez, ter implicações para todas as áreas, né? E num contexto de polarização muito forte política, né, de sociedade, né, onde a sociedade se divide em grupos, segmentos, quem é o melhor, quem é o pior,
este impacto da representação, eu estou chamando de representação simbólica, pode ser grande. Então, eu queria te ouvir sobre isso, né? Aí seriam os descontentes, o tema dos descontentes. É a minha percepção que existe, sim, muito descontentes, né, da representatividade, da maior acesso, né? Seja elas mulheres, raciais, enfim, várias formas de inclusão nas organizações. E se vocês enxergam, né, algum potencial disso acontecer em países como o Brasil e Portugal, né? Na minha pesquisa no setor público, a gente observou no nosso recorte que a representatividade foi bem aceita, até reconhecida como legítima, por fora, né, das populações que mais precisam, muito mais do que por elas próprias. Por quê? Porque elas próprias, no caso, né, nós trabalhamos com favelados, pessoas que moram em favela, têm um recorte social, racial, econômico, elas não têm muita fé na representatividade. Elas enxergam que, olha, alguma coisa pode melhorar, mas nem tanta coisa se melhora com isso, porque os problemas são estruturais. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre essas questões, né, e agradecer mais uma vez o painel. Muito obrigada. Obrigada, Alqueta. Acho que passamos para a Sara, né? Muito obrigada, Alqueta. Eu gostaria muito de conhecer o seu estudo. Depois, se pudéssemos trocar informação, fiquei muito, muito interessada no mesmo. Bom, quanto à primeira questão, se o setor público, digamos assim, está a ser o pioneiro e a dar o exemplo relativamente ao setor privado. Há aqui duas questões. Eu preciso voltar um pouco atrás para dizer o seguinte: Portugal é conhecido por ter, no domínio da igualdade e da não discriminação, políticas bastante progressistas. Ou seja, nós olhamos para o nosso quadro jurídico e achamos que Portugal está assim no topo, no pelotão da frente dos países mais progressistas e avançados. Mas há um enorme problema de efetividade das leis. De efetividade das leis. Esta lei, por exemplo, que eu acabei de referir, remete para os organismos públicos, há 2 organismos públicos na área da igualdade e da não discriminação, várias atribuições e competências. Acompanhar os planos para a igualdade, dar sugestões de melhoria, dar formação, capacitar nas empresas quem tem que fazer estes planos, os diagnósticos, mas o poder público, o governo, atribuiu mais competências, mas não atribuiu nem mais recursos financeiros, nem mais recursos humanos a estes organismos. Eu perguntei à presidente de um destes organismos se todas as empresas cumprissem, se todas as empresas estivessem a submeter os seus planos para a igualdade, se a Comissão para a Igualdade tinha capacidade de os avaliar a todos. E a presidente disse muito claramente: ainda bem que não estão a cumprir, a minha equipa não ia conseguir. Portanto, vejam bem o lado perverso de tudo isto, não é? E, portanto, significa que as leis existem, mas depois falha, de facto, a efetivação. E também falha, não só porque nós já sabemos, e vou à questão da resistência, quem está no poder resiste, não é? Portanto, a grande resistência a esta lei vem, e nós fizemos as entrevistas agora, portanto, antes da lei veio dos grandes segmentos que representavam esta elite. Agora, os homens que estão nos lugares de gestão estão muito mais resistentes do que as mulheres. Mesmo as mulheres que eram resistentes, houve uma evolução narrativa, não é? Eram resistentes, mas agora concordam que trouxe mais oportunidades a mulheres competentes. Mas, além da resistência, portanto, digamos que o Estado não dá o apoio efetivo para que as leis se concretizem. Depois, respondendo muito diretamente, no caso dos planos para a igualdade, 68% das empresas cotadas em bolsa, das privadas, submeteu os seus planos. Mas do setor público foram 19% das empresas do Estado, 19% a submeter os seus planos. Ora, isto também é inconcebível, porque isto é um sinal, claramente, para o privado, que a lei não é para cumprir com o beneplácito, porque as empresas do Estado são empresas tuteladas pelo governo. Certo?
portanto, digamos que o sistema em Portugal é entre o formal e todas estas lógicas que subvertem o sistema estão muito presentes. Depois é muito difícil comparar o público com o privado, porque o público, por exemplo, uma entidade pública tem um orçamento muito mais limitado do que uma empresa privada que tem lucro, e, portanto, a empresa privada exige só que não cumpra a lei, mas que tenha também, se tiver folga financeira, boas práticas que vão para além da lei. No caso da administração pública, as boas práticas, se tiverem impacto financeiro, isso é muito difícil de se concretizar. Mas, portanto, eu acho que há a intenção política de o setor público ser o exemplo, mas, do ponto de vista prático, muitas vezes é um mau exemplo. Esta é a resposta à primeira questão que eu gostaria de colocar. Depois, eu acho que já me perdi relativamente às outras questões que a Alqueta colocou, que eu fui apontando aqui, agora não estou a encontrar. Mas esta era uma delas, outra tinha a ver com a apropriação das pessoas relativamente a medidas de ação positiva. O que nós temos, portanto, em Portugal, as medidas de ação positiva ainda têm sido para elites. Primeiro foram para a elite política, agora para a esfera empresarial. Digamos que nós não temos medidas de ação positiva para grupos particularmente vulneráveis. Portanto, isso seria... Temos medidas transversais, temos legislação transversal, mas não medidas de ação positiva. Isso seria, obviamente, muito interessante que viessem a ser implementadas, porque Portugal precisa delas, e, obviamente, seguir. Depois, eu não sei, podemos falar talvez depois, mas eu, neste momento, acho que estive branca, não me lembro mais das suas questões, peço desculpa. Tá ótimo, Sara, super obrigada. O pessoal aqui do apoio está dizendo que o painel está maravilhoso, mas o nosso tempo se encerra às 10h15. Então, assim, eu acho que surgiram muitas questões, assim, eu super agradeço, assim, a Andréia, a Josi, assim, a Priscila. Eu acho que a gente teve um painel aqui abrangente, né? Assim, a importância dessa conversa entre público e privado, né? Que eu acho que apareceu bastante aqui. E eu queria passar, então, assim, a palavra para a Josi, né, para fazer aí a apresentação do painel. Josi, por favor, está com você. A gente tem aí, acho que 2, 3 minutos para fazer esse encerramento. Mas super obrigada. Eu fiquei muito feliz assim, e muito satisfeita com toda a nossa conversa. E a gente pode continuar conversando em outros espaços. Josi, com você. Você e a Andréia, né, que vão falar. Isso. Então, só para a gente finalizar, a gente está com uma chamada aberta, que a gente vai discutir isso na RAC. Eu vou compartilhar aqui rapidinho para a gente ver. É uma... Deixa eu colocar aqui. É uma chamada na RAC que chama Mulheres Exaustas na Contemporaneidade. É uma chamada que ela vai aceitar somente isso aqui. É uma chamada que ela vai discutir essa questão da exaustão que nós estamos discutindo aqui, chamar atenção que é uma chamada que vai aceitar textos somente produzidos por mulheres cis e trans, e é uma chamada que também vai ser avaliada por um corpo somente de mulheres também. Então, vai ser um espaço que a gente está construindo para a gente pensar a partir das nossas dinâmicas, dos nossos processos. Então, fica o convite aí para as mulheres que estão assistindo. Tem né, se vocês quiserem se cadastrar lá, não só para enviar artigos, mas também para avaliar esses artigos, vocês podem acessar o site da RAC já para se cadastrar. Então, fica aí um convite, mulheres, vai ser uma chamada que vai estar aberta até o maio do ano que vem, né? Tanto para vocês submeterem os artigos, como também para avaliação, né? Então, é isso, vai aceitar textos somente de mulheres, que também vão ser avaliados somente por mulheres, com corpo editorial somente de mulheres, para a gente estar ampliando essa discussão sobre os nossos debates aqui. Andréia, quer comentar alguma coisa?
Olha, pessoal, acho que a gente precisa encerrar, mas eu queria fazer só um pedido para a gente finalizar aqui, para todo mundo abrir a câmera, para a gente fazer uma foto. E aí a gente fecha com a famosa foto do painel. Tudo bem? Vocês podem, todo mundo, abrir câmera para a gente fotografar? Eu sou péssima em fotografia, então eu espero que meus colegas, Vini, enfim, quem puder aí fazer uma foto muito bacana. Então, super agradecendo, né? Assim, acho que foi um painel que trouxe aí, né, assim, vários temas para a gente continuar pensando, né? Super agradeço a presença, né, assim, de todos os participantes, né, assim, Cíntia, obrigada, tá? Muito feliz assim com a sua presença aqui, agradecendo todo mundo. Então, assim, se alguém puder fazer a foto e aí a gente se despede, que nós passamos 1 minuto. Nós recebemos um parabéns aqui de que foi um painel organizado. Eu agradeço por isso também. Vamos lá, gente. 1, 2, 3. Pronto, registro feito. Depois eu dou um jeito de compartilhar com vocês todos. Todas. Tá Muito bom. obrigada. Obrigada, Vini. Super legal. Parabéns, pessoal. Obrigada. Uma boa continuidade do evento. A gente continua. Obrigada, Priscila, Josi, Andréia, Sara. Foi muito bom estar aqui com vocês. Acho que a gente pode encerrar, né? Obrigada, tudo de bom. Obrigada. Tudo de bom. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Foi Cuidem-se ótimo. bem. Tchau, tchau. Tchau. Legal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Tchau, Andrea. Tchau. Beijinhos. Tchau.